Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês podem observar, nós estamos iniciando a nossa primeira videoaula de uma maneira diferente, certo? Mas aí, esta maneira foi exatamente, certo, para poder facilitar o entendimento deste conteúdo em relação a vocês, certo? Como vocês podem observar, o nosso assunto, a nossa primeira videoaula de hoje, tratará sobre números decimais, certo? Nós iremos trabalhar durante este mês, voltando, aliás, o nosso foco para os números decimais. Dentro deste assunto, nós iremos tratar dos seguintes tópicos. Nós iremos entender o que são números decimais. Nós iremos saber também como transformar, como acontece a transformação de número decimal em fração e vice-versa, ou seja, como é que nós podemos fazer a transformação de um número decimal em uma fração e de uma fração em um número decimal. E falaremos também a respeito da comparação de números decimais, certo? Nós iremos ver aqui alguns casos que serão usados para comparar alguns números decimais. Primeiramente, o que são números decimais? Creio eu que vocês já ouviram falar sobre o que é ou o que são números decimais. Os números decimais, caros alunos, são números racionais representados pela letra Q, não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Aqui nós temos alguns exemplos, certo? De números decimais. Nós temos o 4,6, nós temos o 1,54 e nós temos o 3,076. Na linguagem popular, numa linguagem mais simples e mais clara, números decimais são números em que aparecem com a vírgula, certo? Esses números que aparecem com vírgula são chamados de números decimais, certo? Falando agora a respeito das partes de um número decimal. Quando você encontra um número decimal, é importante que você saiba os nomes, a classificação correta do número que fica antes e do número que fica depois da vírgula, certo? Aqui nós temos um caso. Nós temos aqui o 12,4. Que nome nós podemos usar? Que nome é atribuído ao 12 e que número é atribuído ao 4? O 12, como é o número que fica antes da vírgula, ele recebe o nome de parte inteira. Ou seja, ele, no caso aqui o 12, ele é a parte inteira do número decimal. E o 4 que está depois da vírgula também é chamado de parte decimal, certo? O que fica antes é a parte inteira e o que fica depois da vírgula é chamado de parte decimal. Aqui, nos três casos que eu falei agora há pouco, o 4,6, o 4 é a parte inteira, o 6 é a parte decimal. 1,54, 1 é a parte inteira, 54 é a parte decimal. 3,076, o 3 é a parte inteira e o 0,7, o 6 é a parte decimal, ok? Só uma observação aqui também a respeito dos números decimais. Aqui, vocês observam que nós só temos um número depois da vírgula. Então, esse aqui é apenas um número, apresenta, aliás, apenas uma casa, certo? Aqui nós temos dois números, apresenta duas casas decimais. Aqui apresenta uma casa decimal, aqui apresenta duas casas. E aqui, três casas decimais, certo? Vamos falar agora sobre como transformar, certo?
um número decimal em fração e um número em fração na forma de número decimal, certo? Aqui nós temos um primeiro exemplo. Vejam, aqui ó, 0,3, ele está na forma de número decimal. 0,52 também está na forma decimal. E 5,07 também está na forma decimal. Como é que nós podemos fazer para transformar estes valores em frações? Bem simples. Primeiramente, você vai voltar o seu olhar para a quantidade de números que está depois da vírgula, tá bom? Neste primeiro caso aqui, ó, 0,3, nós só temos um número depois da vírgula, que no caso é o 3. Isso quer dizer que quando você for transformar um número em que houver, certo? Apenas um algarismo depois da vírgula, a parte denominadora da fração será 10. Mas por que 10, César? Porque a quantidade de números que está depois da vírgula é a quantidade de zeros, né, que você colocará na parte de baixo da fração. Aqui, ó, nós temos dois números, então aqui ficarão 2 zeros. Aqui nós temos também dois números, então também ficarão 2 zeros, certo? Vamos lá novamente. 0,3, transformando em fração, você vai pegar o 3, né? Porque você não pega o 0, porque 0 à esquerda não conta. Então, você vai pegar o 3, coloca na parte numeradora da fração, embaixo ficará 10. Por que 10? Por conta de que aqui só há um número depois da vírgula, tá bom? Então, é 10. 0,52. 0 à esquerda não conta, pega o 52, coloca na parte numeradora da fração e aí embaixo será 100. Por que 100, César? Porque há dois números depois da vírgula. Esses dois números correspondem a 2 zeros e na frente você coloca um 1. E 5,07, né? Você vai pegar o 507 todo, né? Você vai tirar aqui a vírgula e vai colocar aqui 507. E aí embaixo também ficará 100, tá bom? Então vamos lá, na linguagem popular, se você tiver um número depois da vírgula, o denominador será 10. Se você tiver dois números depois da vírgula, o denominador será 100. Que também, ó, dois números depois da vírgula, denominador 100. Agora, se tiver três números depois da vírgula, César, como é que vai ser? Segue